Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um modelo de relógio dessa vez 100% digital, que é o Skamei U1, isso mesmo, modelo 1111 ou 1111, como queiram. É um modelo que se destaca pela função de monitor cardíaco. E pelo que eu verifiquei na internet é que algumas pessoas fizeram algumas críticas negativas a respeito desse aparelho. E vocês devem estar se perguntando por que eu trouxe esse aparelho. É um aparelho aqui que vai me auxiliar a fazer uma avaliação deste relógio, que é justamente a função dele de fazer um monitoramento cardíaco. Então a minha proposta aqui é o seguinte: primeiro eu vou fazer um teste com esse monitor cardíaco que a gente utiliza em casa, né? Ele mede a pressão também. E posteriormente a gente vai fazer um teste se realmente os dados apresentados, né, desse relógio seguem esse aparelho, né, que é um aparelho dedicado para esse tipo de avaliação, né, esse tipo de medição. Então vamos lá, vou colocar aqui o aparelho de medição. Eu acho que não vou fazer corte não, eu estava pensando em fazer algum corte aqui nesse momento para esse vídeo. Eu quero que vocês vejam eu colocando o aparelho. Vou utilizar aqui no braço esquerdo, vou deixar o relógio aqui de lado. Eu quero fazer esse teste aqui e ver que resultado vai dar. Já está funcionando aqui. Vamos ver. Aqui vai sair o resultado do batimento cardíaco e aqui a pressão. Vamos lá, acho que já está quase pronto. Bom, o resultado da minha pressão aqui parece que está até um pouco alta. Acho que é devido à minha alimentação, que não está muito boa, mas vamos deixar isso aqui para lá, né? Deu aqui 14/8, mais ou menos, né? Esse aqui é o resultado da pressão. Eu quero que vocês gravem esse valor aqui, ó. Tá dando 97, que é o valor do batimento cardíaco, certo? Gravem esse número aqui, porque a gente vai fazer essa medição agora lá no relógio. Vou remover aqui o aparelho, a gente não vai usar aqui ele mais, vou deixar aqui de lado. Esse primeiro momento aqui a gente vai focar só nessa funcionalidade aqui. Talvez eu corte aqui para a gente dar continuidade às outras funções, tá certo? Mas a princípio eu quis fazer essa primeira parte do vídeo focado aqui nesse monitor cardíaco. Vamos verificar se realmente ele faz essa leitura do batimento cardíaco ou não. Vou até apertar mais um pouquinho aqui. Pronto, vou deixar bem fixo aqui no pulso. Tá ele aqui no pulso. E vamos à função dele, né, principal. Deixa eu tentar aproximar mais um pouco. Acho que aqui tá bom, né? Vamos lá. Eu vou utilizar esse botão aqui, Mode. Deixa eu me ajeitar aqui primeiro. Desculpa. Vou pressionar ele aqui. E vamos buscar aqui a função dele. Tá aqui a função dele. Uma coisa que eu tinha lido no manual de instrução é como proceder corretamente a leitura desse monitor. Porque eu vi algumas críticas do pessoal dizendo que não conseguiu fazer a leitura, algo que não está cumprindo. E uma coisa que o fabricante pede é justamente o seguinte: essas duas partes aqui que vocês estão vendo em volta da caixa, né, do relógio, que ela é de aço inoxidável, são duas partes aqui, e a função dela é
é onde está justamente o sensor, né? O fabricante pede o seguinte: você utilizar os dedos em forma de pinça e pressionar aqui no relógio, né? Nessa parte metálica. Você faz uma leve pressão, coloca na função dele e faz essa leve pressão. Isso é o que recomenda a forma do procedimento correto de você executar esse monitoramento cardíaco, né? Utilizar essa função. Então vamos lá, vou puxar aqui de novo a função dele, eu vou colocar meus dedos em forma de pinça. Vocês estão vendo ali que o ícone do coraçãozinho já está piscando e já está me apresentando o resultado aqui, certo? Ele continua piscando, eu acho que ele está atualizando a leitura. Olha só o valor que está dando. Claro que está apresentando uma variação, né? 97 ali. Eu estou aqui numa posição muito ruim, só para vocês ficarem cientes. Eu estou numa posição ruim aqui, porque eu tenho pouco espaço. Eu estou meio torto. Então, não sei se esse esforço aqui que eu estou fazendo pode estar implicando em algum resultado aí também. Mas vocês viram que o valor que deu ali, 97, né, tá, digamos que próximo, né? E ele continua fazendo a leitura. Ao passo que eu removo os dedos aqui, né, ele vai parar. Então, se ele não continuar fazendo leitura, ele simplesmente vai sair desse modo e vai voltar para o modo de relógio. Então, quero dizer o seguinte: se alguém já utilizou antes esse relógio e tentou fazer essa leitura aí do monitoramento cardíaco e não conseguiu, eu tenho uma leve impressão que certamente foi alguém que não utilizou de forma correta ou não procedeu de forma correta. Como vocês puderam ver, eu fiz a leitura e ele permaneceu fazendo a leitura até que eu removesse esse dedo. Então precisa colocar o dedo, né? Então o que eu vejo assim na internet, às vezes as pessoas se precipitam um pouco em proferir algumas opiniões sem nem ter certeza do que está dizendo e nem sequer procuraram o método correto de fazer esse teste, né? Utilizar o equipamento. Muita gente compra equipamentos, seja de qualquer espécie, às vezes não lê o manual de instrução, fica pensando que ele vai ser utilizado de uma forma, às vezes não é da forma com que a gente está imaginando. Às vezes a gente precisa pegar o manual de instrução ou então buscar alguma própria orientação, né, da internet para a gente fazer de forma correta. Outra coisa que o fabricante avisa no manual de instrução é que esse relógio, ele não é um relógio que vai ter uma precisão muito grande. Ele trabalha com a margem de erro, como vocês puderam ver, né? O manual diz o seguinte, que não é utilizado para uso medicinal. Então, se você já tem algum problema cardíaco, necessita de algum equipamento para fazer um monitoramento cardíaco, a minha recomendação é bem óbvia, né? Procure seu médico e faça as devidas avaliações, né? Que lá você vai ter instrumentos que, por sinal, são equipamentos muito caros e são diversos testes que é feito para você fazer uma avaliação, né, cardíaca. Eu acredito que esse relógio aqui ele é direcionado para você ter uma pequena noção do comportamento, né, do seu organismo aí durante uma atividade física. Então, a minha opinião é essa: ele vale pelo preço, né, é um preço baixo, então você tem uma função ali e, obviamente, você tem um relógio com outras funções também, tá certo? Essa é a minha opinião, uma opinião, claro que sincera, né, não vou pensar assim que é muito tendenciosa, mas vocês puderam ver aqui na prática o teste que eu fiz com um outro equipamento que é dedicado a esse tipo de monitoramento. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quis realmente iniciar o vídeo focado nessas funcionalidades e vou passar para as próximas funções dele.